ela sai do campo das narrativas e ela entra no que eu tenho certeza que é mais importante para vocês, tá? Que é o que acontece na prática na sociedade, né? Também tive o privilégio de ter sido criado, né? Eu fui criado na L Norte, eu tive o prazer de conhecer lá o marido da Michelle, é de lá que a gente conhece, porque a gente é praticamente irmãos. Me criei na Chaparral, né? Que alguns com certeza já ouviram falar aí, né? E era um ambiente que você escolhia, ou você estudava, ou você consumia drogas, ou você entrava, né, no seio social, na questão que Ferri, Garófalo, nos estudos de criminologia, fala lá do meio mesológico ou sociológico, né? Onde a gente está inserido. Então, eu estava inserido naquele meio, ou eu utilizava, ou caía na normalidade, ia fazer o uso do tóxico entorpecente, ou ia estudar. Graças ao bom Deus, a gente escolheu esse segundo viés, que foi o viés de estudar, foi o viés de ter um segundo caminho, e isso é muito importante. Muitas vezes, muitas pessoas é, até criticam alguns programas sociais, mas é importantíssimo se dar à criança, ao jovem, uma segunda perspectiva. Eu já trabalhei em alguns lugares no Distrito Federal e que praticamente a criança e o jovem não tinham outra perspectiva. Ele estava inserido em um meio, né? É o meio mesológico, sociológico dele, só mostrava um caminho para ele, que era a droga, né? Que era o uso de droga e levava aquilo. A mãe fumava, o pai fumava, os vizinhos fumavam, e infelizmente para aquela criança era extremamente normal. É um problema social que nós temos. Eu acho que sobre mim, eu acho que é basicamente isso. Hoje eu sou subcomandante do primeiro CPR, né, que lida lá com todas aquelas as nuances que ocorrem ali no centro de Brasília, Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte. Essa semana foi extremamente corrida, com as manifestações de 7 de setembro. Teve dias aí da gente dormir meia hora em 24 horas, em 48 horas. Mas graças a Deus a gente está sempre pronto para servir a sociedade, mais ainda quando a temática envolve, né, uma questão tão importante que é o uso de drogas, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem vivenciado. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, tá, professora Sandra? Pode interromper e perguntar, não tem problema. A gente leva a palestra mais como um diálogo, tá? Como uma conversa sobre a temática, de forma a gente poder ir tornando algo mais interessante, porque eu estou cansado de assistir aula, eu brinco que eu sou aluno profissional, e eu sei que só a explanação em si, às vezes, ela fica chata, tá? E vocês podem perguntar, dentro de uma ordem estabelecida pela professora Sandra, e a gente vai conversando. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Perfeito o som. Ok, ótimo, então. Então vamos continuar. A primeira situação que a gente tem a falar sobre drogas no Brasil é que não é uma situação tão simples. Infelizmente, a gente vive um tempo em que coisas muito sérias são naturalizadas e, como eu falei, principalmente na minha época de Rotan, de Patamo, 24 anos praticamente trabalhando só na rua, e hoje a gente visualiza ainda no momento que a gente sai para as ruas, Não. a droga às vezes era demonstrada de forma até natural e carismática pela mídia, só que a gente só vê realmente o dano que é causado pelo uso e consumo de drogas na hora que a gente está lá no meio da rua e o ator envolvido no uso da droga, ou ele está sendo preso, o que vai causar uma série de consequências prejudiciais a ele, ou quando a mãe está chorando em cima do corpo, ou quando você começa a perceber distorções psicológicas, limitações psicológicas que são advindas do uso da droga, principalmente da maconha, que é tida pela maioria das pessoas e que, infelizmente, é colocada pela grande mídia como uma droga normal.
antes de tudo, é interessante se entender que nós temos drogas lícitas e drogas não lícitas, né? As drogas lícitas são aquelas, o tabaco, que está bem descredibilizado, graças a Deus, o cigarro. O álcool é uma droga lícita que causa milhões de mortes no mundo inteiro e traz consigo desconformidades sociais, né? Normalmente se fala muito a agressão à mulher, Maria da Penha. Normalmente você vai ver que há associação, um link entre o uso de uma droga lícita ou ilícita, nesse exemplo que eu dei do álcool, com a agressão, seja ela contra a mulher, contra o homem, contra o jovem, contra a criança. Existe uma sobrecarga dos sistemas, né, de saúde, principalmente na área de algumas tratativas decorrentes de fatores psicológicos, de transtornos psicológicos ligados também ao uso de álcool, e fora as pessoas que morrem de cirrose, etc., e também ao uso do tóxico e entorpecentes ou narcóticos, né? A origem, a etimologia da palavra narcose vem de narcótico, né? De narco, aquilo que causa sono. E lembrando que a gente também tem drogas que estão inseridas ali, que são de estimulantes e etc., que no primeiro momento traz uma sensação de bem-estar, de euforia, mas que depois cai uma sobrecarga sobre o usuário ali, a necessidade de se usar cada vez mais. Aproveitando essa fala, fazendo um gancho, a maconha, dentro da narrativa, principalmente da grande mídia, é normal, ela é a porta de entrada para diversas outras drogas e que normalmente essa porta de entrada, ela além de trazer fatores limitantes psicológicos, ela começa a trazer desconformidades psicológicas e ela praticamente, como eu falei, ela se torna o iniciozinho ali de algo que tem tudo para se tornar extremamente pejorativo ou negativo ao cidadão como indivíduo, né? Quando a gente vê essa naturalização da mídia, a gente se lembra, como eu falei, principalmente de prisões, de mães chorando em cima de corpos, né? Mas antes de tudo, de quando se visita essas entidades que você trata drogados, o drogado, ele sempre, né, a pessoa que é o sujeito passivo ali do uso do tóxico e entorpecente, eles sempre se lamentam muito de ter entrado, porque o fator de entrar se consumir a droga como algo naturalmente, e que muitas vezes até a própria, como eu falei, a própria sociedade dentro de uma dinâmica de involução, nesse caso, e não evolução, ela coloca o sujeito como relativiza a qualidade de vida desse sujeito. Nós temos principalmente a criança, nós temos um potencial de crescimento, nós temos uma linha de crescimento no qual, quando você tem uma família estruturada, no qual quando a criança ela tem uma boa escola que abraça valores positivos, que abraça valores de primeiro mundo, e traz esse tipo de conhecimento que vocês estão levando às crianças, aos pais, vocês potencializam os fatores positivos. Esses fatores positivos levam provavelmente um cidadão, um sujeito que vai ter uma vida muito boa no futuro, que vai ter um bom emprego no futuro, que vai passar num bom concurso público no futuro, que vai valorizar, ele vai agregar valor à sociedade. Ao contrário, né, quando você tem uma, uma mídia negativa que naturaliza o uso do tóxico e do entorpecente, quando você tem a desagregação familiar, no qual muitas vezes o pai e a mãe criam seus problemas particulares ali desvinculado da família, e que muitas vezes até o próprio... Hoje a gente tem situações de avós que cuidam da família, dos jovens, porque o pai e a mãe também são usuários de drogas. Quando você tem
uma sociedade que realmente abraça esse tipo de coisa, a tendência é você ter um jovem do futuro que vai ter problemas psicológicos, problemas de saúde, um sistema de saúde sobrecarregado, um sistema de saúde psíquica e psicológica, cognitiva sobrecarregado, e um adulto que vai ter sequelas graves e limitações graves que, dentro do liame estrutural neurológico, a pessoa não consegue ali com clareza, o usuário de drogas, ele planejar uma ação e executar e finalizar essa ação dentro de uma lógica. Aí você tem o peso do uso de drogas, que infelizmente é naturalizado pela maioria das mídias, mas não mostra nunca o tanto que é negativo, o tanto que o próprio usuário, quando ele está dentro do processo de recuperação, eles demonstram que o principal aspecto era não ter entrado, porque uma vez que você entra, né, na educação física, a gente acaba estudando ali a engenharia cerebral, e a gente verifica que tem um fator da neuroplasticidade. O cérebro ele se acostuma às situações. E no momento que você coloca dentro do teu sistema orgânico uma substância como, vamos pegar o THC, que é o 9-delta-tetrahidrocannaminol, que é a substância ativa da maconha, ela vai criar uma mudança estrutural. E cada vez você vai precisar utilizar mais daquela substância. Não é só o THC, tá, pessoal? Quando a gente fala em maconha, muita gente fala, mas tem tratamento da maconha, é a base de maconha. Não, tratamento é a base de THC. Existem várias outras substâncias que compõem, né, dentro da química, né, a formação do composto principal da droga. O THC ele é só uma dessas substâncias. Vamos fazer uma analogia aqui. Como você tem o captopril, que é uma substância positiva que é tirada do veneno da jararaca e que é utilizado como remédio, né? Igual o THC. É uma das centenas de substâncias que nós temos aí nas drogas, né, no caso da maconha, e que é utilizada de forma medicinal. Aí, infelizmente, a narrativa da grande mídia, não, a maconha pode ser medicinal. Mentira. Se você realmente se aprofundar dentro da composição química da droga, você vai ver que além do dano gigantesco social que é causado, você também vai ter um dano físico muito grande e que muitas vezes essa narrativa positiva por parte da mídia leva a pessoa a naturalizar, não, isso aqui é usado até a vovozinha da esquina pode utilizar porque é utilizado como remédio. Mentira, um dos componentes químicos pode ser utilizado como remédio e não todos os componentes. Ao contrário, todos os componentes juntos, no caso da maconha, pior ainda da cocaína, heroína, crack, extremamente desastroso para o cérebro humano, causam aí danos quase que irreversíveis e muito difícil no fator de recuperação desse ator, sujeito social, consumidor da droga, como indivíduo, e causa praticamente uma avalanche no sistema econômico de saúde do país. A mesma forma o álcool também. A gente perde muito dinheiro a tratar viciados, fora os desastres sociais, as desconformidades sociais, as famílias que são desagregadas por causa do álcool, da maconha, da cocaína, né, de outras diversas drogas e que não são mostradas na mídia. Ou se é mostrado na mídia, é mostrado de uma forma relativa. Eu espero que a gente esteja caminhando bem até aqui. Professora, quando der o horário, a senhora fala, e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta até agora. Ok, pode ficar à vontade, está bem tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Ok. Assim, eu também, assim como você, eu sempre vivi aqui em Ceilândia, né? Nasci e criei praticamente aqui em Ceilândia. E assim, eu estou com quase 30 anos de carreira. E nesse percurso, eu vi muitos alunos, assim, que a gente falava assim,
esse menino teve tudo para dar certo, sabe? Aquele menino que era um bom aluno, que se destacava, que tinha problemas familiares, mas que dava para você ver que ia superar, e de repente você se vê no enterro dele por causa da questão do tráfico, né? O que você acha que dá errado nessas histórias? Esse aluno meu, especialmente, pergunta às vezes, sabe? O que deu errado, né? Que era um menino que tinha tudo para brilhar. Pela sua experiência, o que você nos aponta? Até porque temos muitos pais aqui. Professora, dentro do... A gente tem que fazer, né, realmente uma análise a partir do menor para o maior, né? Uma análise individual, para o social, para o global. Garofalo, Ferri, Lombroso, que são autores da criminologia, eles falam, né, que a droga, o uso de droga e o crime em si, eles nascem ali dos fatores biológicos, sociológicos e mesológicos. Talvez essa criança, partindo do fator do menor fator, talvez surgiu um fator biológico, o pai, a mãe, alguém ali já tenha tido um contato ou tenha um contato com a droga e que o mínimo contato dele já criou né, um link natural e forte e que ele não consegue se desvincular mais das drogas. Dentro de um fator sociológico e global, a gente pode falar que os fatores de risco que ele foi submetido foram maior do que os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? Como eu falei, família, religião, escola, as pessoas que cercam aquele indivíduo, aquele ator social, no caso esse menino. A psicologia fala que nós somos o produto das 5 ou 6 pessoas que a gente mais convive, e no momento que ele começa a conviver, é aquela história que os nossos avós e bisavós são tão inteligentes, foram tão inteligentes que falavam, ó, cuidado com quem você anda. Porque é exatamente isso. Nós somos o produto de quem nós andamos e que, infelizmente, uma parte, um segmento social tenta desconstruir isso. Ah, não tem nada a ver. Se a pessoa é forte, ela não vai cair naquilo. Não é bem assim que funciona, não. O nosso cérebro, ele trabalha com alguns padrões. E esses padrões, eles tendem realmente a naturalizar aquele meio que a gente está inserido. E aí começa a andar com 1, 2 menininhos ali, que infelizmente são má companhias, e começa a haver toda essa enxurrada de naturalização do crime e da droga, e ele começa a achar normal e entra. E é como eu falei, o dano quando se entra é um dano gigante, professora, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas que entram não conseguem sair. E algumas pessoas que entram, ao contrário do que do que universidades, mídia, etc., falam, elas têm uma destruição na sua vida pessoal, e para retornar é muito difícil. Né? É aquela história, para dar a mão quando você está bem, várias pessoas vão te dar a mão, mas para dar a mão quando você está mal, pelo contrário, no caso das drogas, a maioria vai te dar a mão para se afundar mais ainda. A gente vê aí que é muito bonito, muito glamouroso algumas ações, mas são raros os organismos ou entidades sociais que vão lá na Cracolândia, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que vão lá na estrutural conversar em time com o drogado e ajudar verdadeiramente as famílias. Por quê? A temática droga, a temática crime, ela é muito bonita na teoria. Ela atrai investimento social, ela atrai capital político, capital midiático, só que na prática ela é desastrosa à sociedade, porque são raros as ações em matéria de tóxicos entorpecentes, em matéria de crime, que realmente dão certo. Então, eu presumo que esse aluno da senhora, esse caso é muito legal, muito emblemático, porque é exatamente isso que a droga faz. Muitas vezes ela pega alguém ali que tem tudo para dar muito certo, e uma deslizada, né, a gurizada que está nos assistindo agora, uma deslizada, cara, destrói o teu futuro, destrói a tua vida, destrói a tua família. De repente você vai ser um cara de sucesso,
você vai ser um presidente da República, você vai ser um deputado, você vai ser um cientista, né? Nós estamos dentro do país que é o país mais rico do mundo, né? Nós temos os bens naturais do Brasil, são o mais rico do mundo inteiro, tem tudo para ser o país mais rico do mundo, né? O nosso capital biológico e ambiental e cognitivo também. O brasileiro é extremamente inteligente, só que as pessoas, gurizada, que entram na droga são pessoas que se destroem. Não é, hoje em dia, não é radical se usar droga. Radical é você saber tudo de matemática, de física, de química, é você saber, é você querer ser engenheiro espacial, é você querer ir para o ITA, é você querer cursar um curso dificílimo que quase ninguém cursa, é você querer ser médico, né? Então, são aspectos que é criado uma narrativa social. Desculpa pelo cachorrinho aqui, mas o bichinho é barulhento. Agora ele voltou no mundo. São aspectos que a gente tem que reconstruir essa narrativa em nível de Brasil, porque normalmente quem realmente se dá muito bem no país com o que vocês podem ver a senhora, né? Igual a senhora falou que morou na Ceilândia a vida inteira, mas se você perceber, o traficante mesmo, ele não consome a droga. O traficante mesmo, ele não utiliza do tóxico entorpecente. Porque no Brasil nós temos uma característica de varejo. Porque você não tem um consumo, tipo, né, pega a Colômbia, há milhões centenas de tóxico entorpecente, cocaína foi apreendido, até que você pega, mas aqui no Brasil você tem uma característica mais de varejo, o cara pega uma pequena quantidade e distribui ali para a comunidade dele, mas ele mesmo não usa, porque ele sabe se ele usar, ele sabe o mal que vai causar para ele, porque ele é uma espécie de comerciante negativo, né? Então isso causa um mal muito grande à sociedade. E esse exemplo da senhora aí foi icônico, porque é exatamente isso que a droga faz com as pessoas. E outra, não é isolado, não é um caso em si, são diversos casos que acontecem exatamente desse jeito aí. Uma pessoa que tem futuro, um jovem que é bom, um jovem que está dentro de uma família mais ou menos, ele entra no mundo da droga, ele começa a consumir socialmente, daqui a pouco esse cara, esse menininho, essa pessoa, esse ator social, ele está viciado, ele começa a pegar todo o dinheiro que chega a ele, toda a pecúnia que chega a ele para comprar a droga, daqui a pouco acaba esse dinheiro, ele começa a roubar, furtar dentro de casa e começa a dilapidar a própria família, que é outro aspecto da droga, que é o prejuízo financeiro que a droga causa. E isso vai fazendo o quê, professora? Vai destruindo a vida dessa pessoa e destruindo a vida de todas as pessoas que estão em volta dela ali. E é verdade, né, Gabriel? Assim, a gente convive com todo mundo, né? E eu já ouvi muito, né, de pessoas que fazem o tráfico. Não, isso aqui é meu trabalho, eu não vou consumir, né? Porque ele sabe que se ele se viciar, a coisa desanda para ele, né? O negócio que ele diz que tem, né? Então, gente, assim, eu quero mais uma vez também reforçar essa situação, porque a gente, tanto eu quanto as minhas colegas professoras já tiveram casos assim, daquele aluno que realmente tinha tudo para dar certo, para ter uma ótima profissão, para ser um médico, um advogado, ou entrar para a PM, ser um grande policial, um professor, e o cara se perde, tá? Então, assim, fiquem muito atentos. Principalmente o pessoal do 5º ano, os meninos estão indo para o 6º ano, é uma escola com mais crianças, uma escola com uma rotina diferenciada, então é muito bom que os pais do 5º ano já se atentem, tá? Esse acompanhamento que vocês dão até o 5º ano, vocês têm que continuar no 6º ano dobrado. Eu acho que a questão do 11, 12 anos é uma idade também bem perigosa, tem que realmente acompanhar. A gente tem algumas perguntas, Gabriel. A gente vai passar para você, tá bom? Ótimo. Quem levantou a mão primeiro aí, Keila, na ordem aí? Tem uma ordem já aqui, a Keila. Acho que tinha uma pessoa com a mão levantada, que era a Giovana, se eu não me engano, e a Cibele. O Paulo também, né? Só a Cibele agora aqui. O Paulo abaixou a mão? Baixou a mão, só tá a Cibele. Então, bora, Cibele. Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que seria importante também colocar, igual o João Gabriel colocou, né? A questão das amizades, né?
Então, eu acho importante colocar para as nossas crianças o seguinte, aquele, vamos colocar amiguinho, entre aspas, né? Ele vai falar para você, olha, experimenta aí, olha aí como é bom. Aí você vai negar, não, não quero. Aí o coleguinha pode falar assim, um amiguinho pode falar assim, cara, lá você é frouxo, você não é homem, não, né? A pressão E social, né, daí, professora? isso. E daí, porque ele falou que você não é homem, não, prova que você é homem. Aí você acaba experimentando e aí já era, não é não? Sabe o que que é legal Então, disso aí, professora? É que na hora que está entrando no, vamos falar uma linguagem bem popular, na hora que está entrando no camburão, não aparece nenhum amiguinho. É pelo contrário, eu já vi o seguinte, a droga estava com a droga é de quem? E aí todo mundo, ninguém defende o outro. Na hora que está sendo preso, não tem amizade. Na hora que está sendo preso, é cada um por si. Então, é muito interessante, assim, você que está assistindo, tem aí, é aluno da escola, né? Está nessa idade maravilhosa aí, que é a idade da gente construir a vida, construir o conhecimento, nada mais lindo do que o conhecimento. Entender isso que a professora Sibeli está falando, que vão te pressionar, mas é necessário sempre, principalmente, Sibeli, eu vou pegar esse gancho, você me desculpa atrapalhar a tua fala, mas eu vou pegar esse gancho e eu vou deixar muito claro que aos nossos alunos, vamos falar assim, que sempre você tem dois caminhos. É muito bom deixar isso muito claro. Pegar lá, vamos pegar a parte de coach. Você sempre tem dois caminhos. Você tem sempre a alternativa de falar sim, e você tem que pensar, caramba, se eu falar sim, quais vão ser os desdobramentos, quais vão ser as consequências que eu vou ter se eu falar sim? Mas se eu falar não, quais vão ser os desdobramentos? Quais vão ser as consequências? Se eu falar assim a droga, eu corro o risco de decepcionar o meu pai, a minha mãe e as pessoas que me amam. Eu corro o risco de ter a minha mente, o meu cérebro afetado e não conseguir estudar com a qualidade que eu deveria estudar. Eu corro o risco de não ter um futuro tão promissor como eu deveria ter esse futuro promissor. Então você já vê que se você falar sim, a tendência é algo negativo. E se você falar não à droga, a tendência é, naquele momento você pode se sentir um pouquinho envergonhado, pode, mas a tendência é você vai estar fazendo primeiro a vontade de Deus, você vai estar fazendo a vontade dos seus pais, vai estar dando orgulho para os seus pais, você vai estar plantando uma sementinha muito bacana para o seu futuro, e você vai, antes de tudo, vai estar plantando essa semente no qual nós que viemos e que vimos de sociedades menos abastadas, a gente está vindo de cidades, regiões administrativas, nós que somos alunos de rede pública, porque eu fui aluno de rede pública a vida inteira, depois que eu fui estudar onde eu queria praticamente, você tem a oportunidade de conquistar o mundo, você tem a oportunidade de mudar a realidade da sua família, você tem a oportunidade de melhorar, de ter o carro que você quiser, de poder viajar para onde você quiser, e no momento que você fala não à droga, fala não, não quero isso, você está se concentrando no seu futuro, e no momento que você fala assim, você está bagunçando o seu futuro. Professora Sibeli, pode voltar, eu realmente só queria pegar esse gancho, tá? E sempre vai ter a não, oportunidade de dois caminhos. não, era só essa questão mesmo, porque realmente isso acontece, né? Nós que somos adultos, né, pais, mães, a gente sabe que realmente esse tipo de coisa acontece, a gente já passou por situações parecidas, então só assim, para a gente estar conversando com os nossos filhos a respeito dessas amizades, né, e estarem observando, os pais observando a amizade, que tipo de amizade o seu filho está trazendo para casa, ou está andando, né? Então, só para complementar o que você falou, só isso mesmo. Obrigada. Obrigado pela sua intervenção, Sibeli. Eu vou pegar outro gancho disso aí. Quando eu tenho, né, o meu mestrado também é na área de coach, e a gente tem alguns cursos, e a gente sempre usa uma técnica muito interessante. Quando a gente quer chegar a algum lugar, a gente sempre pergunta o seguinte, você imagina alguém aí, você que tem 15, 16, ou as professoras, ou todos,
Imagina alguém que você admira, que é uma pessoa bem-sucedida, e muitas vezes a gente está ali numa decisão para ser tomada. Imagina o que aquela pessoa, qual decisão aquela pessoa tomaria, o que ela falaria. Porque no momento que a gente tem essas pessoas de referência, a gente tem uma probabilidade maior de chegar no sucesso. Você que está estudando, que faz parte da escola, você tem que pensar o seguinte: imagina o melhor aluno que você conhece. Qual decisão ele tomaria? Se ele é o melhor aluno, com certeza ele tomaria uma boa decisão. E a boa decisão é sempre falar não à droga. A boa decisão é sempre evitar essa pedra no caminho que na hora parece uma pedra pequenininha e pode se tornar uma montanha. E quando a Cibele falou nós adultos, aí me deu outro link aqui. Infelizmente, pela construção de narrativas distorcidas e que se repercutem principalmente sobre as classes médias, média, baixa e baixa, é sempre veiculado que o uso de drogas e álcool é algo normalmente muito normal. É normalmente muito normal, pleonasmozinho ali, mas que é algo normalmente natural à sociedade. E a gente vê pessoas de meia idade e até idosos entrando nesse mundo. E é necessário se refletir, entender e alertar para que essas pessoas leiam a realidade de que se você não utilizou droga, se você não fez uso disso na sua adolescência, que é um período muito mais difícil, não faça isso, né, numa meia-idade, não faça isso numa idade mais avançada, porque existem muitos casos de pessoas que destroem a vida, não somente na adolescência, não somente na pós-adolescência, mas já na fase adulta. Por quê? Porque caiu na besteira de experimentar aquilo ali, de utilizar o tóxico entorpecente e acabar destruindo a própria vida. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, senhor, e se obrigar a pessoa a fazer isso? Interessante a sua pergunta, muito legal. Se a pessoa te obrigar a fazer isso, primeira situação, fala não. Dependendo da situação, se você se sentir em perigo, sai correndo para próximo de um adulto e fala para esse adulto, fulano de tal está me obrigando a fazer isso. E aí você, com certeza, esse adulto vai orientar você. Procura um professor, procura um policial, procura uma pessoa boa e fala para ela, abraça a perna ali ou coisa parecida, fala, estão tentando me obrigar a usar drogas. E o adulto tem a obrigação de denunciar essa pessoa que está obrigando a criança ou o adolescente a usar droga, porque vai entrar aí provavelmente no constrangimento ilegal, que é crime, ou vai entrar realmente no outro tipo penal, no outro crime, e essa pessoa ela vai ser presa, essa pessoa vai responder o processo judicial da maneira que tem que ser. Está respondida a tua pergunta? Sim. Obrigado, tá? Parabéns pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma colocação que a gente pode... E o Matheus aqui toca a mãozinha levantada também. Fala, Matheus. Eu queria depois comentar algo. Sobre isso da droga, eu estudei naquele colégio 18 do Gama e tive vários colegas da minha época, a maioria deles já se foram, mas eu nunca fui uma pessoa de ficar junto com eles em esquina, brincando, enturmando, certo? Fazendo grupinho, igual hoje em dia é o que mais existe. Você passa numa rua, tem 4, 5 numa esquina sentado. Você passa em frente a uma casa, tem mais uma turma. Isso está muito liberado. Os certos tipos de amizade, os pais não têm jeito, não tiram, muitos não respeitam mesmo, aceita que é aquele tipo de amizade. E ali sempre tem. Se tem um que não usa,
os 4 usam. Então, incentiva o outro de qualquer maneira. É igual a gente vê sempre as notícias, quando do pai chegar e falar: o filho de fulano ali foi preso, o filho de fulano tomou um tiro ali, tomou uma facada. Geralmente é nesses bolinhos que eles estão fazendo. Existe porta de colégio, muitas vezes, antigamente, uns anos atrás desses, existia mais no portão de colégio, mas graças a Deus, com o batalhão, com o esforço da Polícia Militar, tem tirado bastante, mas ainda existe ainda, né? E muitos, quando os pais vão descobrir que tem pai que não presta muita atenção nos filhos, porque não tem tempo, aí sempre existe um pai incentivar o outro. Eu mesmo nunca, graças a Deus, enturmei, tinha amizade de conhecimento, mas não de enturmar com eles. Eu mesmo vim conhecer droga praticamente, pode falar do ano de 84, mais ou menos, foi que eu fui, assim, ter mais ou menos a noção desse negócio de droga, que da minha época, meu pai, Deus me perdoe se eu chegasse e ficasse na esquina com 3, 4 colegas. Ia Muito ser... bom. A gente tem que observar demais, demais. Eu tenho uma filha minha, ela se formou, mas na época eu fui criticado, porque eu não deixava ir dormir em casa de coleguinha, sair para voltar no outro dia. Não aceitava mesmo. Então, Muito bom, seu a Matheus. gente tem que observar muito o comportamento deles. Exatamente isso que o seu Matheus está falando, tá, pessoal? Seu Matheus, um privilégio imenso ter a palavra do senhor e, sem dúvida alguma, um grande exemplo aí do que tem que ser feito. Nós temos hoje, por que o consumo de drogas ele tem se alastrado? Exatamente porque a falta de tempo entre pais, né, no qual ele deixa de acompanhar os filhos da maneira devida que eles deveriam acompanhar. Hoje você tem pais aí que, infelizmente, essa dinâmica social de WhatsApp, de não sei o quê, de ferramentas sociais que levam à distração, e lembrando que a distração é exatamente a falta de tração, a falta de um norte, a falta de uma pegada positiva para a vida, para as coisas boas da vida, leva uma série de problemas, de gargalos. E um desses gargalos é isso, é o pai achar que, não, meu filho sai para onde quiser, eu não vou me atentar, meu filho anda com o que quiser, eu não vou me atentar, e eu vou falar uma palavra muito dura, infelizmente, uma parcela desses pais acabam somente acordando quando o filho está preso, ou quando o filho está morto, ou quando aconteceu alguma coisa. Outra coisa importantíssima que o senhor Matheus falou, né, ali, eu me lembrei aqui até da minha infância. Quem convivia comigo na Chaparral à época, infelizmente, como deve ter sido na época dele também, ou está preso, ou está na mesma vida. Por quê? A droga, ela leva a uma limitação. Você acaba não alcançando o que você deveria alcançar. Você não chega onde você queria alcançar e você não percebe que houve uma limitação cognitiva. Você não percebe que houve, a sua estrutura neural, a sua estrutura cerebral, ela foi abalada ali. Não, eu cheguei onde meus colegas chegaram, mas de repente você fosse chegar muito mais longe, e quando consegue se salvar do fator prisão, do fator morte, você tem uma limitação neural, você tem uma limitação psicológica imperceptível, não chega a um ponto de se tornar um trauma maior, mas infelizmente, devido ao uso de drogas, você infelizmente teve essa limitação. E que as pessoas, a grande mídia, elas não falam exatamente para que a classe menos abastada, que é a grande consumidora de drogas,
continue fazendo aquilo ali e, infelizmente, se mantenha ali no local onde ela sempre esteve. Professora Sandra, mais alguma dúvida? Alguma colocação? Essas colocações, pessoal, são muito importantes que a gente vai desenvolvendo a fala em cima delas, tá? Não tem problema não, pelo contrário, ajuda bastante. Professor Eli queria dar uma palavrinha. Eli? Bom dia a todos, bom dia, bom dia. É o seguinte, a curiosidade dos alunos, a curiosidade e o tal de, isso é só orientação para os pais e os meninos, que quando a criança ou algum miliante já quer usar da criança ou começar a encaminhar, a primeira colocação é o favorzinho. Me faz um favorzinho, entrega isso ali para fulano. Eu já tive alunos que começaram nesse período. Me faz esse favor, leva ali na padaria, deixa esse negócio lá para mim. Não precisa abrir, não. A criança foi crescendo, de repente um dia ele teve a curiosidade de querer saber o que estava levando, foi um aviãozinho e infelizmente nós acabamos até perdendo essa criança. Então na escola é muito comum a curiosidade. E quando chegarem a falar assim, não conte para ninguém, só no falar que não conte para ninguém, já começou errado. Então, o pai e a mãe têm que ser as pessoas de maior confiança de vocês, crianças. Né? E pais, orientar as crianças. Se alguém falar para você, não conta para o pai e para a mãe, a intenção não é boa, a intenção não é legal. Então, começa num simples favor, sem saber o que está fazendo, para quem está fazendo. Aí dá R$2, R$3, R$5, e a criança gosta do dinheiro, e o dinheirinho fácil. Então, pais, se preocupem em o que a criança está chegando em casa. Se ele chegou em casa com algo que não é dele, que você não comprou, que você não deu para ele, alguma coisa está errada. Inicie aí, bem simples, inicie numa situação dessa. E a gente acaba agravando. Essa colocação é a preocupação com que a criança chegue em casa, de onde veio e como veio. Professor Eli, muito obrigado pela colocação do senhor, fantástica. É exatamente isso aí, a gente, de novo, na fala do senhor, a gente resgata aí a palavra dos nossos pais, dos nossos avós, que são muito mais sábios do que, infelizmente, são muito mais sábios do que a nossa geração. Se o pai e a mãe, ou a pessoa que tem a tutela da criança, começa a mapear ali, o que o meu filho está fazendo, aonde que você arrumou esse dinheiro, esse lápis aqui, essa lapiseira aqui, tudo você vai ter um controle maior do que está acontecendo na vida dessa criança e vai estar poupando de sabores futuros. Quando o professor fala do favorzinho, é muito interessante lembrar vocês, alunos, que você pegar uma droga e levar para qualquer lugar, por menor que seja, é ato infracional ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Entendeu? Vai ser preso, vai para DCA, vai infelizmente responder um processo. Os pais vão ter que vão gastar tempo, vão gastar dinheiro, vão se desgastar, né? As pessoas que você gosta vão se desgastar tendo que, de alguma forma, defender vocês, porque isso é crime. Só o fato de você pegar uma trouxinha de maconha, ou uma trouxinha de cocaína, 5G, 10G, levar ali na esquina, já cometeu o crime de tráfico de drogas. Ou seja, você já está dando um pontapé para destruir a sua vida, no lugar de estar fazendo coisas positivas, como estudar matemática, física, química, português, e ser uma pessoa muito bem-sucedida. Excelente a colocação do professor. Quanto à situação de curiosidade, talvez esse seja o principal gargalo, né, um fator de risco às nossas crianças. Eu sugiro aos professores exatamente fazer o que está fazendo agora, fazer palestras. A Polícia Civil, não sei se está tendo, mas tinha um trabalho excelente, um caminhão que levava um caminhão de toque com demonstração de tóxico entorpecente, o caminhão que era tipo um laboratório ambulante, no qual a criança via ali o que era maconha, a criança via o que era cocaína, a criança via o que era o crack, a merla, e matava essa curiosidade. O PROERD, a Polícia Militar do Distrito Federal, tem um trabalho fantástico através do PROERD, no qual são dadas aulas, né, em escolas públicas e particulares, no qual se fala sobre cada droga. É interessante que se a escola, as organizações e instituições motivem os órgãos públicos quanto a isso, né, que realmente
oficia os órgãos públicos para que tragam esses programas para dentro da escola, para quê? Para matar a curiosidade. É muito interessante, pai, mãe, vocês também, motivem as escolas, conversem com a diretora de vocês. Diretora, nós queremos o programa tal contra a droga na escola, nós queremos o PROERD, nós queremos aquele caminhão da Polícia Civil que traz o demonstrativo das drogas para o meu filho ver, para ele não ter que ver no meio da rua, e ter essa consciência de que nós temos que cuidar das nossas crianças. A criança, ela é o futuro. Se você descuida das nossas crianças, normalmente nós descuidamos o próprio futuro e nós vamos ter uma sociedade a médio e longo prazo comprometida pela nossa falta de ação hoje. Nós temos que agir hoje, nós temos que ser proativos hoje. E nós, adultos, nós temos que colocar na cabeça o seguinte: nós somos adultos. A mídia, um segmento social, eles desenvolveram uma narrativa no qual hoje você tem adultos infantilizados, adultos que não percebem a responsabilidade social que ele tem, responsabilidade social de controle sobre os filhos, responsabilidade social de, como líderes de organizações, de despertar práticas sérias, corretas. Queira para a próxima pergunta, para o Gabriel. Oi, eu sou Ria, filha da Gleice. Oi. Eu queria saber, porque tem algumas pessoas que falam que a maconha é uma droga liberada. Isso é verdade? Não, não é liberada, Ria. Muito obrigado pela tua pergunta, tá? A maconha, filho, ela é crime. Uma pessoa que trafica maconha, ela pode ficar até 15 anos presa, tá? Os usuários de maconha, normalmente, eles têm danos psicológicos perceptíveis ou imperceptíveis sérios, e realmente não vale a pena entrar nessa vida, cara. Mais alguma pergunta que eu vou passar para o Gabriel finalizar para a gente? Está para suas considerações finais, que estamos chegando às 10 horas. Professores, crianças, primeiro eu queria agradecer a Deus, tá, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, né, o conhecimento que Deus oportunizou que eu tivesse, deixar uma palavra para vocês que, cara, nada mais radical, nada mais legal, nada mais bonito, nada mais fantástico do que o conhecimento. Essa é a verdadeira... Se a gente pudesse falar que existe uma droga, porque se fosse bom não chamava droga, né? Mas se existe algo verdadeiramente bom, esse é o conhecimento. Tá? O conhecimento vai levar vocês a boas viagens, o conhecimento vai levar vocês a bons cursos, o conhecimento vai levar vocês a um entendimento do nosso planeta, do nosso sistema solar, do nosso universo da melhor forma possível. E vocês estão na melhor idade do mundo. E vocês, professores, vocês são de parabéns, porque vocês dão algo que é muito melhor do que o ouro e a prata refinada. Vocês dão a oportunidade que essas crianças adquiram conhecimento. Isso é fantástico, tá? Muito obrigado a cada um de vocês. Eu me coloco à disposição de voltar para falar com vocês sobre qualquer temática, tá? Pode escolher a temática que a gente volta e conversa com vocês. E foi um privilégio muito grande. O Steve está se despedindo aqui. A gente que agradece, né? A comunidade da Escola Classe 62, assim, a gente está muito feliz com a sua presença. Queremos te ver no presencial, né? Com fé em Deus vai chegar logo esse dia de você ir lá. Você já é amigo da escola, que é amigo do Roberto, da Michelle, então já está em casa já, né? Então venha depois conversar com a gente. Aos pais que atenderam o nosso convite, é muito bom ver essa sala lotada, ver muitos pais, muitas crianças. Então a gente é muito grato, tá? Por essa presença de todo mundo, e como você diz, agradecemos primeiramente a Deus, né, que nos permitiu esse momento. Isso. E um abraço a todos os pais, tá? Vamos abraçar nossas responsabilidades como pais, realmente. A gente está precisando disso, o Brasil está precisando disso. Ficar de olho, né, gente? É questão olho aberto mesmo. Isso. Mas alguém quer colocar alguma coisa? A gente vai encerrar? Não. Seu Matheus? Ou seu Satiro? Eu gostaria de... Ué, Matheus. Estamos ouvindo. Gostaria que os pais e a mãe ficassem atentos, principalmente nessas crianças de 12 anos para cima, que já estão um rapazinho, umas moças, porque quando elas se enturmam
começa com esse negócio, não, eu vou para o colégio sozinho, e o pai deixa para lá, sem ir de vez em quando no colégio, saber o que está se passando. Ele está sempre atento, tanto nos rapazes como nas moças. De vez em quando o pai e a mãe dão uma idazinha de surpresa. Porque muitos andam, saem do colégio, ficam andando à toa, nas praças, nesses lugares aí que não é nem para ela estar, elas estão, para que não aconteça o pior. Que hoje em dia está existindo muito isso. Fala que vai para o colégio com a amiga, da amiga vai para outros cantos, quando dá o horário é que volta para casa. Verificar isso, de vez em quando dá um pulinho no colégio. Verdade. Seu Matheus, muito obrigado pela presença do senhor. Tá? Foi uma muito obrigada, tá, gente? Aqui do lado. E a experiência dele, né, também soma, né, ajuda muito a questão dos pais. Gente, muito obrigada, tá? Fiquem à vontade. Segunda-feira, aula normal, esperamos todo mundo lá, tá? E vários sábados a gente vai estar aqui, tá? E eu quero vocês também de novo. Um abraço. Tchau, um abraço, abraçar os pais.